O Dhaulagiri, um pico de 8.000 metros, a sétima montanha mais alta do mundo, tirou a vida de dezenas de alpinistas ao longo de 60 anos. Em 14 de outubro de 2023, a uma altitude de 6.700 metros, a apenas 10 minutos de caminhada do acampamento, a campeã russa Nadezhda Olionova despencou desta montanha. Seus companheiros de escalada encontraram na encosta apenas um bastão de caminhada e o rastro do deslizamento na neve endurecida. O piquet, sua única chance de frear a queda, não estava em suas mãos. Todas as outras expedições, àquela altura, já tinham deixado a montanha. Como a alpinista mais experiente do país, com 200 ascensões no currículo, acabou sozinha numa encosta de neve compactada, sem sua principal ferramenta de segurança. E que caminho trouxe essa jovem, que na infância não praticava nenhum esporte, até o sopé da montanha devoradora? Para entender isso, a gente precisa voltar para Perm, a cidade onde tudo começou. Em novembro de 1985, em Perm, na família de Alexander e Natalia Olionov, nasce uma menina, Nadezhda. Ela tem uma irmã, Anastasia, uma infância comum numa cidade dos Urais, e nenhuma aula de esporte no histórico. O esforço físico era difícil para ela, mas, nos tempos de escola, ela entra para um clube de excursionismo e começa a fazer trilhas pelas montanhas Urais. Os primeiros picos de sua vida, Tulim e Icherim, baixos e pouco exigentes, despertam nela algo que ela ainda não sabe nomear. Na faculdade, Nadezhda trabalha como garçonete e passa quase um ano juntando dinheiro para uma única viagem. Em 2006, ela vai para um treinamento da Federação de Alpinismo de Perm, no acampamento Bezenji, no Cáucaso. Nos primeiros dias, ela anda de boca aberta. A escala das montanhas, a luz, o ar, tudo parece impossível. Ela não sabe nada sobre graduações, campeonatos ou categorias de dificuldade. Ela só quer subir. E é essa simplicidade de objetivo que a cativa por completo. Os anos seguintes são dedicados a um ganho de altitude lento e persistente, no sentido literal. Em 2011, Nadezhda sobe o pico Digit, sua primeira montanha séria acima dos 5.000 metros. Em 2012, viaja para os Estados Unidos, onde aprende a escalada em fendas e o trabalho em vias de rocha complexas, usando seus próprios pontos de segurança. Mais tarde, ela diria que essa viagem foi uma grande inspiração. Depois, vem as rochas da Tailândia, as montanhas do Quirguistão e a abertura de novas vias nas montanhas Sayan. Em 2014, Nadezhda chega pela primeira vez ao Vale de Karavshin, uma região de paredões de granito gigantes no sul do Quirguistão. Ela se apaixona por grandes paredes, instantaneamente e para sempre. Essa modalidade, o alpinismo técnico, os Big Walls, as escaladas verticais de vários dias, se tornaria o eixo central de toda a sua carreira. Em 8 anos, a garota que não praticava esportes na infância se transforma numa alpinista capaz de encarar vias sérias em sistemas montanhosos de 4 países. A habilidade de trabalhar em paredões não traz a Nadezhda apenas satisfação pessoal. Ela sente a necessidade de compartilhar o que sabe. Em 2017, ela já acumula 11 anos nas montanhas, dezenas de vias de diferentes dificuldades e uma certeza. Ela quer ensinar outras pessoas. Nadezhda entra para a Escola Central de Instrutores de Alpinismo e, no mesmo ano, obtém sua qualificação. Quase ao mesmo tempo, junto com Mikhail Kopylov, ela revitaliza o clube Escola de Alpinismo de Perm, uma plataforma que começaria a levar novas pessoas para as montanhas. Mas ser instrutora não substitui seu próprio crescimento. Em 2018, Nadezhda completa a via Mikhailov, no Vale de Ala-Archa, no Quirguistão, e mais tarde a descreve como um ponto de virada em sua carreira. O que exatamente muda, ela explica não com emoções, mas com ações. Depois de Ala-Archa, Olionova começa a abrir suas próprias vias e, pela primeira vez, pensa seriamente em competir. Antes, os campeonatos pareciam algo paralelo, separado do alpinismo de verdade. Agora, ela decide participar das etapas da Copa da Rússia e dos campeonatos nacionais. Essa decisão vira de cabeça para baixo sua agenda e sua abordagem aos treinos. O alpinismo deixa de ser apenas uma paixão e um estilo de vida.
torna-se uma profissão com metas, prazos e resultados concretos. Nadezhda continua guiando alunos em vias, continua desenvolvendo o clube de Perm, mas agora ela tem uma segunda frente, a competitiva. Esses dois papéis, instrutora e atleta, definiriam todas as suas temporadas seguintes, e em apenas um ano ficaria claro que ela era capaz de desempenhar ambos em um nível que chamaria a atenção de todo o país. Já na temporada seguinte, as duas frentes dão resultado ao mesmo tempo. Em 2019, Nadezhda Olionova tem um dos anos mais intensos de sua carreira, e talvez da carreira de qualquer alpinista russo daquela época. No verão, ela parte para a cordilheira de Yuzhno-Muisky, na Buriácia, uma área tão remota que a expedição ganha o nome de Patagônia Russa. A equipe tem apenas 3 pessoas. 20 dias de autonomia total em montanhas, sem comunicação, sem infraestrutura e sem a possibilidade de pedir ajuda. Nessas 3 semanas, o trio realiza 5 primeiras ascensões, em picos, onde ninguém havia estado antes, e abre 3 novas vias em paredões. A escalada principal é o Pico Mekta, pela face sudoeste, de categoria 5B. A própria Nadezhda a descreve como muito difícil e remota. Não são mais vias de treinamento ou linhas de outros alpinistas. São suas próprias marcas em mapas que antes não existiam. No mesmo ano, ela volta para a Crimeia e faz algo que exige um tipo completamente diferente de confiança: escaladas solo. As vias Lança, de categoria 5A, e 3 Cornijas, de categoria 5B, ela escala sozinha, sem parceiro e sem a segurança de uma corda. Escalar solo em paredes dessa complexidade é uma conversa do alpinista consigo mesmo, onde cada erro pode ser o último. No outono de 2019, chegam as confirmações formais de que a comunidade a está notando. Nadezhda ganha o bronze no campeonato russo, na categoria de alta montanha técnica, e recebe o primeiro prêmio nacional, Anjo de Aço, uma honraria concedida a feitos notáveis de mulheres no alpinismo, em um único ano. Uma expedição autônoma com primeiras ascensões, escalada solo em paredes sérias, uma medalha de campeonato e um prêmio de prestígio. A comunidade de alpinismo não podia mais ignorá-la. O reconhecimento não a desacelera. Abre espaço para ideias que Nadezhda vinha amadurecendo há muito tempo. Ela está convencida de que as mulheres são capazes de realizar escaladas da mais alta categoria de dificuldade e que isso precisa ser feito de forma sistemática, não apenas provado. Em 2021, junto com Ratmir Mukametsianov e Maxim Sandakov, ela cria a Mountain Guru, uma escola nacional de alpinismo, escalada em rocha e escalada no gelo, com programas que cobrem todo o espectro da preparação. Agora, ela não tem apenas um clube em Perm, mas um projeto educacional de alcance federal, com alunos de várias regiões. Paralelamente, Nadezhda organiza uma série de escaladas femininas, cada uma delas uma declaração. Em 2021, uma equipe puramente feminina faz a primeira ascensão do Pico Ostry, no Gisar-Alai, um pico de granito de 4.000 metros, por uma via de categoria 5B. Em seguida, o Pico Zvyozhny, em Ergaki, uma via de categoria 6A, também em equipe feminina. O Pico Tseiloam, no Cáucaso, na Ingushétia, uma via 6A em dupla feminina. Um Big Wall de 3 dias com pernoites em porta-LEDs numa parede vertical. E, finalmente, a montanha Chaankaya, na Crimeia, a via Hiperbórea, de categoria 6A, a primeira ascensão feminina da história em um único dia, 11 horas e 50 minutos. A categoria 6A é o limite superior da classificação. Vias desse nível exigem trabalho de vários dias na parede, um relevo extremamente complexo e uma margem de erro mínima. Nadezhda as escala encordadas onde ambas as participantes são mulheres, e faz isso não por um gesto simbólico, mas por resultado esportivo. Ela participa do projeto Women Go High, uma plataforma de mídia sobre mulheres nas montanhas, e entra para a equipe da Petzl, uma das maiores fabricantes de equipamentos de alpinismo do mundo. Seus colegas comentam: ela é disciplinada, segue o plano de treinos em qualquer clima e contagia quem está por perto. O alpinismo para Nadezhda Olionova agora é, ao mesmo tempo, escola, esporte e missão.
Escola, esporte e missão exigem cada vez mais um do outro, mas Nadezhda dá conta de cada frente como se fosse a única. Em 2020, ela leva a prata no campeonato russo na categoria de escalada em rocha. Em 2021, recebe o título de Mestra do Esporte em Alpinismo, a confirmação formal de que, em 15 anos, ela percorreu o caminho de iniciante em Bezenji, a elite do alpinismo russo. Mas a principal vitória esportiva vem em 2022. Nadezhda vence o campeonato russo na categoria de alta montanha técnica, com a ascensão do Pico Koroleva pela face norte, no Quirguistão, a 5.816 metros. Isso não é apenas uma medalha. A categoria de alta montanha técnica é a mais exigente do alpinismo russo. Avalia a dificuldade da via, a altitude e o estilo da ascensão. A vitória no Pico Koroleva significa que Nadezhda Olionova é a melhor do país na disciplina mais difícil. Agora, ela é campeã da Rússia, membro da seleção nacional, detentora de todas as honrarias que se pode colecionar no alpinismo de seu país. O Piquet de Ouro da Rússia, o Pico de Cristal do portal Risk.ru, na categoria Projeto Outdoor do Ano, 4 vezes indicada e vencedora do Anjo de Aço, e a medalha Resgate em Montanha. Em 17 anos, foram 222 ascensões, a maioria nas categorias de dificuldade mais altas. Em sua bagagem, picos de 7.000 metros, o Pico Lenin e o Khan Tengri. Em entrevistas, ela diz: "Quero fazer escaladas que tenham mais do que um significado pessoal. Quero transmitir conhecimento e contribuir para o desenvolvimento da comunidade." E mais um sonho, dito em voz baixa: simplesmente viver nas montanhas, ter uma casa e uma família. Mas antes de se estabelecer, restava uma altura a ser conquistada. Depois do campeonato e dos picos de 7.000 metros, a lógica da carreira apontava para uma única direção: um pico de 8.000. Para seu primeiro 8.000, Nadezhda não escolhe o mais alto nem o mais popular, mas um dos mais perigosos, o Dhaulagiri 1, a 7ª montanha mais alta do mundo, com 8.167 metros. Em sânscrito, significa Montanha Branca. Os alpinistas a conhecem por outro nome, a Montanha Devoradora. As estatísticas do Dhaulagiri são mais sombrias que as da maioria dos picos de 8.000 metros. Aqui, morre um em cada 6 ou 7 que tentam a escalada. Avalanches frequentes, ventos de furacão capazes de transformar uma manhã clara em tempestade em minutos, e um relevo que não perdoa um único erro. A conquista dessa montanha só foi possível na 8ª tentativa, em 1960, por uma expedição suíço-austríaca. Cerca de 30 alpinistas russos já estiveram no cume do Dhaulagiri, entre eles apenas uma mulher, Anna Akhnina, em 1995. Quase 3 décadas se passaram desde então, e nenhuma outra russa repetiu o feito dela. Nadezhda Oleneva planeja ser a segunda. O formato da expedição escolhido por ela e seus parceiros é radical. O trio, o líder Roman Abildaev, Nadezhda e Razin Kachapov, vai subir pela aresta nordeste, sem oxigênio suplementar e sem a ajuda de sherpas. É o puro estilo esportivo, sem nenhum apoio externo, sem cilindros de oxigênio, contando apenas com os próprios pulmões, pernas e cabeça. A uma altitude de mais de 7.000 metros, onde o nível de oxigênio no ar é menos de 1/3 do normal, essa abordagem transforma cada passo em um teste no limite da fisiologia humana. Antes de voar para o Nepal, Nadezhda escreve em sua página no VKontakte sobre a expectativa de uma nova altitude. Em 23 de setembro de 2023, a expedição começa. As primeiras semanas correm como o planejado. O trio trabalha na rota, faz saídas de aclimatação, sobe e desce, acostumando o corpo à altitude. Eles estudam o relevo da aresta nordeste, memorizam os trechos-chave, marcam os pontos para os acampamentos. Pela frente, a instalação do acampamento 2, a cerca de 6.700 metros. Depois, o acampamento 3, a 7.500. E de lá, o ataque ao cume. Mas no início de outubro, o tempo no Dhaulagiri começa a mudar. A temporada de escalada de outono no Himalaia é curta, de setembro a meados de outubro, e a janela de oportunidade se fecha a cada dia.
O mau tempo atinge o acampamento base. Em poucos dias, cai cerca de 1 metro de neve. O vento se intensifica. As previsões mostram rajadas de até 80 a 90 km por hora, condições em que o trabalho em altitude se torna não apenas difícil, mas extremamente arriscado. Uma a uma, as expedições que trabalhavam no Dhaulagiri nesta temporada desmontam seus acampamentos e descem. O outono está acabando. A temporada de primavera, abril e maio, é considerada mais favorável, mais quente, menos vento, janelas de bom tempo mais longas. O ex-treinador da seleção da União Soviética, Vladimir Shataev, diria mais tarde, sem rodeios: o período ideal para essas subidas é a primavera. O trio de Abildaev fica. Eles já passaram 3 semanas na montanha, a aclimatação está completa, a rota é familiar. Desistir agora significa perder toda a temporada, todo o esforço e os recursos investidos. Ao mesmo tempo, no Nepal, outro grupo russo está em atividade, no Cho-Oyu, pela inexplorada crista sudoeste. O alpinismo de alta montanha russo, naquele outubro, aposta em 2 picos de 8.000 metros de uma só vez. Abildaev, Oleneva e Kashapov se preparam para a investida final. No dia 14 de outubro, ao amanhecer, o trio sai do acampamento 1 a 6.050 metros. A direção é para cima, rumo ao local do segundo acampamento, a 6.700 metros. O caminho é conhecido. Eles já haviam percorrido esse trecho durante a aclimatação, conhecem o relevo, sabem onde há fern, onde há mudanças de inclinação, onde é preciso ter cuidado. Não é uma exploração. É uma subida de rotina por uma linha já trabalhada. Os alpinistas seguem em fila, com um pequeno intervalo entre eles, 4 horas de subida, e Roman Abildaev é o primeiro a chegar à marca de 6.700 metros. 3 minutos depois, Razin Kashapov chega. Nadezhda está um pouco atrás, bem perto. Às 8 horas e 34 minutos, horário de Moscou, Abildaev envia uma mensagem para a base. Acampamento 2, 6.700. Tudo bem. Reconstruindo a plataforma para a barraca. Uma mensagem de rotina. A confirmação de que o grupo chegou e está começando a se instalar. Passam-se mais uns 5 minutos. Kashapov se vira. E Nadezhda não está lá. Ela vinha logo atrás, literalmente a poucos minutos de distância, mas não chegou à plataforma do acampamento. Kashapov desce para ver o que aconteceu. Na encosta de Firn, ele encontra o bastão de trekking dela e marcas de um deslizamento. Um rastro longo e reto descendo pela superfície de neve. Nenhuma silhueta, nenhum som, nenhuma resposta aos seus gritos. Às 8 horas e 49 minutos, 15 minutos depois da mensagem de "tudo bem", uma segunda mensagem é enviada. Nadezhda sofreu uma queda, precisamos de um sobrevoo de helicóptero. Mais tarde, Vladimir Shataev chamaria a atenção para um detalhe que explica muita coisa. No local da queda, encontraram um bastão, mas não o piolete. Nadezhda estava usando bastões de trekking, um equipamento leve para se mover em terreno pouco íngreme. O piolete, a ferramenta com a qual um alpinista pode se segurar durante uma queda, cravando a lâmina na neve ou no gelo, não estava em suas mãos. Em um trecho familiar, que ela já havia subido, isso poderia ter parecido uma decisão justificável. Mas, quando o Firn não sustenta, os bastões são inúteis. No mesmo dia, não é possível levantar o helicóptero. O tempo, que expulsou todas as expedições do Dhaulagiri, também não dá chance às equipes de resgate. As nuvens cobrem as encostas, a visibilidade cai. Os pilotos não conseguem operar. Abildaev e Kashapov permanecem na montanha, sozinhos, sem a possibilidade de descer até o local da queda da parceira. O relevo abaixo do ponto de queda é perigoso demais para ir sem apoio. Entre aqueles que acompanham a situação de Moscou, uma pequena esperança persiste. Na mochila de Nadezhda havia um saco de dormir e um kit de primeiros socorros. Um conjunto mínimo que poderia ajudá-la a resistir, caso tivesse sobrevivido à queda e conseguido parar. Os membros da expedição discutem a probabilidade de ela ter conseguido diminuir a velocidade do deslizamento. Vladimir Shataev, uma das pessoas mais experientes na história do alpinismo soviético e russo, admite. No momento da queda, ela poderia estar viva. Mas logo em seguida, acrescenta o ponto principal.
Não havia nenhuma possibilidade de chegar até ela. A noite de 14 para 15 de outubro passa sem notícias. Na manhã de sexta-feira, o helicóptero finalmente decola e realiza um sobrevoo da encosta. A bordo, avistam uma figura deitada, imóvel, sem sinais de vida. O pouso é impossível. A inclinação é muito acentuada. Não há plataforma. Não há onde desembarcar os socorristas. O helicóptero retorna. O treinador principal da seleção russa de alpinismo, Pavel Shabalin, confirma à agência TASS o que todos se recusavam a acreditar. Nadezhda estava morta. O embaixador russo no Nepal, Alexei Novikov, informa que a equipe de resgate partiria para o local no dia seguinte, 16 de outubro. O primeiro a noticiar a emergência foi o jornal nepalês The Himalayan Times, informando que a alpinista havia caído em uma fenda de cerca de 500 metros de profundidade. A Federação de Alpinismo da Rússia nega essa informação. A linha exata e a profundidade da queda não foram estabelecidas. Os dados do jornal são resultado de distorções na cadeia de comunicação. Abildaev e Kashapov descem para o acampamento base, a 4.600 metros. Não há mais nada que possam fazer. Por 2 dias, as equipes de resgate se preparam para recuperar Nadezhda da montanha. No dia 17 de outubro, o helicóptero voa novamente para o Dhaulagiri, desta vez com uma tarefa específica: evacuar o corpo. Os pilotos chegam à área onde 2 dias antes haviam visto a figura deitada e não encontram nada. Nas últimas 24 horas, uma nevasca atingiu a encosta. Em seguida, uma avalanche. O relevo que os socorristas haviam memorizado do ar mudou a ponto de ficar irreconhecível. As ondulações, as depressões, os pontos de referência desapareceram sob a neve fresca. O corpo estava soterrado. Na noite de 17 de outubro, a Federação de Alpinismo da Rússia publica uma declaração. As buscas foram encerradas. A nevasca e a avalanche tornaram a evacuação impossível. Não foi possível localizar Nadezhda Oleneva. 3 dias depois, em 20 de outubro, o treinador principal da seleção, Pavel Shabalin, põe um ponto final na questão. O corpo não será encontrado. A avalanche o sepultou sob uma espessa camada de gelo e a área está cercada por uma rede de fendas perigosas. Nem um helicóptero, nem uma equipe a pé podem chegar ao local. O desembarque de socorristas pelo ar é tecnicamente impossível e a aproximação por baixo é mortalmente perigosa. Dhaulagiri fica com Nadezhda para si. Os colegas da Mountain Guru, a escola que Nadezhda criou e dirigia, organizam uma arrecadação de fundos. Inicialmente, o dinheiro era para a evacuação, mas agora, com a evacuação impossível, foi decidido que os fundos restantes seriam entregues à sua família. Amigos e alunos publicam homenagens nas redes sociais. Viktor Muzikin, que conhecia Nadezhda há cerca de 20 anos, diz estar convencido de que ela teria feito o mesmo sabendo o desfecho. A amiga e instrutora da Mountain Guru, Anna Tsiganova, fala sobre seu caráter forte e sua determinação. Nadezhda sempre ia até o fim. Nadezhda deixou pais idosos em Perm e uma irmã, Anastasia, com deficiência. A montanha que ela sonhava em conquistar tornou-se o lugar onde ela ficaria para sempre. E para sempre significa também sem respostas. Após a tragédia no Dhaulagiri, restam várias perguntas que nem a Federação de Alpinismo, nem os parceiros de expedição, nem os especialistas podem responder. A FAIR nunca publicou uma análise pública detalhada das circunstâncias. Uma investigação completa, com inspeção do local, é impossível. O corpo está sob uma espessa camada de gelo, o relevo foi alterado pela avalanche. A primeira e mais discutida questão: bastões em vez de um piolete. Vladimir Chataev aponta isso diretamente. Na encosta, encontraram um bastão de trekking, mas não um piolete. Com bastões, as chances de autodetencão em uma queda são praticamente nulas. Isso já foi dito, e todos na comunidade entendem isso. O trecho era familiar. O trio já o havia percorrido durante a aclimatação, e isso pode ter influenciado a escolha do equipamento. Mas por que, justamente naquele dia e naquele relevo, o piolete não estava em suas mãos? Permanece um mistério. A segunda questão: a decisão de continuar quando todas as outras expedições já haviam partido.
A temporada de outono estava terminando, 1 metro de neve no acampamento base, ventos de quase 90 km/h. O que exatamente motivou a decisão do trio de ficar? A aposta em uma janela de bom tempo, a confiança em suas próprias forças, a relutância em perder a temporada investida, não foi discutido publicamente. A terceira questão: o cenário exato da queda. A Affair refutou os dados do Himalayan Times, mas não apresentou uma reconstrução alternativa. Onde exatamente o corpo parou? Qual foi a trajetória? Não se sabe. Exatamente um ano depois, no outono de 2024, no mesmo Dhaulagiri, 5 alpinistas russos morrem. O líder daquela expedição, Alexander Dushenko, sabia da tragédia de 2023 e planejava começar mais cedo para conseguir melhores condições. A montanha não abriu exceção para ele. Dhaulagiri continua a guardar seus segredos e as vidas de outras pessoas.